There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love, Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV. Hoje, mais uma vez, como eu noticiei ontem para você, principalmente aí de Búzios, que está nos assistindo através da jovemtv.com.br na internet, uma boa tarde para você. Ih, rapaz, o pessoal lá no gabinete já me ligaram aqui, que estavam todo mundo ansioso, esperando o programa começar, e o programa atrasou um pouco. Aí diz que está todo mundo lá no gabinete, nos computadores, para assistir o programa, porque eu disse que o Flávio Machado vinha aqui. E o Flávio Machado fala da prefeitura, fala do prefeito, fala de tudo. Boa tarde, Flávio Machado, tudo bem? Boa tarde, Acho que o pessoal do gabinete pensou que você não viesse mais, por causa do atraso. Compromisso é compromisso, né? Mas o trânsito aí complica um pouco a vida da gente, alguns probleminhas aí, mas a gente não pode falhar os compromissos, né? Então, boa tarde aí, o pessoal do gabinete, fique tranquilo que nós temos muita coisa para falar. Eu queria começar pela matéria do Globo, que muita gente não conhecia, né? Muita gente não lembra que o brasileiro tem essa característica, né? Você fala agora, daqui a meia hora ele já esqueceu, já está tratando do futebol, está tratando disso, do churrasco, e esquece tudo. Mas eu me lembro que naquela época, em 2007, se eu não estou enganado, não é? 2007, com o prefeito e secretário de saúde de Armação dos Búzios, o André Granado, os carros estavam lá, olha, vamos entender bem direitinho, Búzios está a quantos quilômetros de Rio Bonito? 40 quilômetros? 50 quilômetros, mais ou menos? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. E os carros da Prefeitura de Armação dos Búzios, da Secretaria de Saúde, eram consertados nessa oficina lá em Rio Bonito. O carro enguiçou, manda para Rio Bonito. E aí aconteceu do parafuso mais caro do mundo. Parafuso mais caro do mundo. O secretário pagou um parafuso R$250 em 2007. Em 2007, um parafuso, naquela altura, era cerca de $200, né? O dólar estava 2 por aí, cento e poucos dólares. Um parafuso. André Granado pagou R$250. E aí, o Flávio Machado era vereador na época, né, Flávio? Era vereador eleito em 2004, assumindo em 2005. E aí, o que você fez quando você viu esse parafuso tão barato, né? Não, a realidade, o parafuso foi, assim, um item que deu ênfase à CPI. O que acontece é o seguinte, como fiscalizador, o que o vereador tem que fazer, o vereador não tem que estar dando saco de cimento, milheiro de tijolo ou compactuando com o que está errado. O vereador foi feito para fazer lei e fiscalizar o executivo, ponto. Certo dia, indo ao Rio de Janeiro, passo por Rio Bonito e vejo a oficina Barnato. E vi vários carros da prefeitura parados na porta. Retornei com uma câmera fotográfica, uma filmadora e comecei a filmar os carros que estavam ali para conserto. Quando o dono da oficina me parou e disse, você não pode fazer isso. Eu falei, peraí, os carros pertencem ao município, eu sou vereador e tenho a obrigação de fiscalizar. E filmei, fotografei todos os carros. Chegando à Câmara de Vereadores, fiz um requerimento, pedindo as notas de conserto dos carros que ali estavam, com placa, com tudo. Bom, me remeteram os documentos com as notas fechadas e o processo liquidado, como se todos os carros que estivessem ali estivessem consertados. Eu falei, peraí, os carros estão quebrados e me vem uma nota com processo fechado, liquidado, despesa liquidada. Aí parti para outro requerimento das peças.
foi quando eu peguei carros que nem porta tinham, nem capota tinham, com notas de óleo de motor, pinça de freio, lavagem 2 vezes. E nessas notas eu peguei parafuso a R$250. E os carros eram da Secretaria de Saúde, o ordenador, o ex-secretário de Saúde e hoje prefeito de Armação dos Búzios. Abri a CPI, chamei o secretário na época para depor, chamei as pessoas, chamei o dono da oficina. Olha, foi um festival de não sei quem fez, não tem. Abri a CPI, findamos a CPI e enviamos ao Ministério Público, né? Que depois de muito tempo, que isso nós findamos em 2007, 2008 nós findamos, agora saiu o resultado da condenação dele, vai ter que devolver 800 e poucos mil reais, é pouco, diante do rombo que foi, eu não digo nem rombo, diante do roubo que foi, é muito pouco, deveria devolver pelo menos 5 milhões. Né? Então, essa foi a história da CPI, que ficou conhecido como a CPI do parafuso, justamente por ter encontrado. Agora, a coisa foi bem pior, Gilson, a coisa foi bem pior, era carro que não era consertado. Eu tenho aqui para você, quero passar, se você quiser pôr, para que as pessoas que nos assistem possam ver, aqui está a nota do parafuso. Aqui está o parafuso. Parafuso a R$250. Motor de arranque. Motor de arranque. Para você ver, Gilson, eu vou aproveitar e mostrar para você. Esse aqui é um processo. Tá aqui. Não tem o que errar. Aliás, isso aqui já é público, já está no processo, né, na condenação, né, Flávio? Já está na condenação dele, já está. Para que você mostre também às pessoas, veja essa S10, que eu tenho as aqui, fotos. Sim. Aqui são os carros que estavam consertados, que foram pagos. Essa S10, você vê como é que está a S10, não tem motor, não tem capota, não tem nada. E você pega notas que estão aqui, substituição do cabo, correia do esticador, eliminador do vazamento de água, lavagem da capota. E está aqui todo o processo, para quem quiser ver, dessa S10, está aqui com notas, tudo findado. Cadê? Eu queria saber quanto é que custava uma lavagem naquela época. R$85, lavado 2 vezes. Está aí sim, se você ver a nota. Revisar, tem nota de lavagem Cardoso de do carro. Cabo, substituição da correia. Não, aqui não tem lavagem, não. Não, tem outra nota que tem a lavagem aí sim, Gilson. Então aqui está, ó. Aqui, lavagem geral. Não, tá aí a lavagem. Daí. Por aqui você vê. Custava em 2007 uma lavagem de um carro da prefeitura lá? Aí nessa, R$85. R$85 para lavar um carro. 85. Mas se você ver bem, aqui na nota dele, Gilson, você vê que lavagem geral de uma oficina, R$102. Ué, lavagem geral, R$102. R$102. Foi, porque o que eles faziam? Eles, para burlar, eles pegavam 3 preços ali de 3 empresas que pertenciam ao mesmo dono. Uma botou 106, a outra 100, 102. Lavagem geral, está aqui, para quem quiser ver, R$106. Os carros não eram consertados. Os carros tinham notas falsas. Você vê aí um carro desse que nós apresentamos, que nem motor tinha. Quando você pega a nota, tinha aí óleo de motor, pinça de freio, reparo do burrinho, não sei das quantas, e você vê que é fraude. Era uma quadrilha que agia em cima disso, né? Que hoje está condenado, tem tudo aqui as notas. Lanternagem e pintura desse carro. Você vê aí que lanternagem. Está aqui. Tá sem nada? Lanternagem e pintura, reparar freio dianteiro. Eu pedi até que você colocasse a foto do carro de novo aí. Outra vez? Para que as pessoas pudessem ver. Olha, um carro desse. Reparar freio, revisão e troca de óleo e filtro. O carro sem motor. Substituição do cabo do acelerador. Está aqui. As notas, elas são algumas. Então essa deu origem à CPI do parafuso.
que hoje nós vimos sair no jornal domingo as condenações do prefeito, e por aí vai, Gilson. E por aí vai. Veio a do parafuso, veio a da ONEP dos 13 milhões, veio a do INPP, veio a da lavanderia. Sabe o que eles faziam? A lavanderia que pertencia a um grupo deles mesmo, eles na hora de recolherem as roupas, eles molhavam as roupas do hospital. Por quê? Porque a roupa pesada era pesada, saía mais. Né? Ao invés de pesar as roupas da lavanderia quando vinham da lavanderia que era seca, certo. não, eles pesavam a roupa suja. Então, quantas vezes eles chegavam lá e molhavam, que era para pesar mais. Então, tá aí, tudo. Foi isso que vinculou essa reportagem no jornal. Ô, Flávio, me diz uma coisa. Eu tinha uma curiosidade muito grande em saber qual é o laboratório que faz os exames de sangue lá no Hospital de Armação dos Búzios. Você tem notícia disso? Tenho, Megalagos. Quem é Megalagos? Megalagos é um laboratório que tem dentro do hospital, usa as dependências do hospital para fazer exame. Mas de quem é a Megalagos? Bom, aí você me perdoe o nome, aí eu não tenho nome. Diziam há algum tempo atrás que o nosso ex-secretário, atual prefeito, era um dos sócios. Mas eu até hoje não consegui a razão social com os sócios. É porque eu disso. tinha essa informação, que aqui em Cabo Frio também era dele o laboratório que faz os exames para a prefeitura. Eu tive essa informação também. Inclusive, quem me falou isso foi o ex-secretário de Saúde, dizendo que ia tirar o laboratório dele porque a coisa não funcionava também. Eu não sei como é que ficou, estou até para convidar o ex-secretário para ele vir aqui, para ele dizer para o meu amigo que está em casa quem era o dono do laboratório que prestava serviço, não sei se ainda presta, aqui na prefeitura de Cabo Frio, porque a informação que eu tinha era dele. Bom, aí eu não sei, eu sei que os exames são feitos numa clínica que era dele. Ele hoje não. Ele, desde que era secretário de saúde, que ele assina o cheque para ele mesmo. Isso não pode. Ele era dono da clínica. Disseram que ele saiu da sociedade. Mas os exames da Prefeitura de Armação dos Búzios são feitos na clínica que ele atende, como médico. Hoje você não consegue um médico pediatra dentro da rede pública de Búzios. Mas se você for na clínica dele, ele tem um pediatra e te cobra consulta. Quer dizer, o que está acontecendo? É a vergonha, Gilson. Isso é uma coisa que vem dentro de Búzios, que vem acontecendo há muitos anos. Que é uma coisa que está envergonhando o município. Você vê a questão das ONGs que administravam, você vê os concertos de carro. Esse das ONGs ele já está condenado a 13 milhões, né? 13 milhões? 13 milhões. 13 milhões, eu acho que eu já consegui colocar para ele devolver quase 16 milhões. Eu coloquei a CPI do parafuso, onde ele foi condenado, eu acho brando, porque quem faz isso não deveria ser condenado a devolver dinheiro, deveria ser preso, porque isso é fraude, isso é roubo, está comprovado. Depois, fiz também a denúncia da ONEP, da ONG que administrava os módicos médicos de família, que foi aí descoberto 13 milhões, ele está tendo que devolver. Depois fiz a mesma, o sistema que era com a INPP, também era uma ONG que administrava, parece que foi condenada agora também, foi essa de 2 milhões e 800, se eu não me engano, 1 milhão e 800. Então você soma aí, 13, 14.800, mais a CPI do parafuso, 800 mil, já está 16 milhões. Isso são coisas de quando eu fui vereador. E ele era secretário de saúde, Gilson. Se for agora de ele prefeito, então... Não, agora. Como é que está? Eu só não consigo entender, meu amigo, minha amiga, como é que a justiça condena um cidadão desse, que está provado que ele fraudou 800 mil, faz ele devolver os 800 mil e não o tira do cargo. Eu não consigo entender essa justiça. Eu, inclusive... Porque, a meu sentir, no momento em que a justiça o condenou por fraude, ora, tem que tirar esse homem da função pública imediatamente. Ou está dando a oportunidade de ele fraudar mais ainda, como vem acontecendo, por exemplo, com a propaganda. Não só propaganda. Como nós temos hoje uma CPI que foi feita pelo vereador Felipe Lopes, Gugu de Nair,
Exato, que exato. fala do boletim oficial. Ali Boletim não, oficial. É. aquele boletim oficial, essas fraudes do boletim, hoje ela barra. Ela, tranquilamente, ela passa por cima da ONEP, do parafuso, da INPP, da lavanderia. Isso é coisa hoje. Eu tenho, Gilson. Hoje eu digo para você e afirmo. Os desvios de verba hoje, com ele sendo prefeito, em 1 ano e meio chega a 80 milhões. Tranquilamente. E não tenho medo. Qual é o orçamento de Búzios, Januário? O orçamento de Búzios, esse ano deve estar em torno de 225, 230 milhões. Então, ano passado foi o quê? 220? Deve ter chegado, não, porque baixou. Aí eu acredito que do ano passado tenha sido chegado a uns 240. O que ele fez? Pagou folha de pagamento? Por quê? Ele coloca uma propaganda enganosa, aonde aquela verba da imprensa está servindo para isso, de 2 milhões e 300, o cara me bota no jornal que vai economizar, desliga o ar refrigerado dos funcionários, tira os carros que estão levando pacientes para o Rio de Janeiro, dizendo que está devolvendo o carro. Você chega em janeiro, vê o cara fazer um contrato, 2 milhões e 350, publicidade. Você vê o cara dar mais 500 mil para aluguel de carro. Você vê o cara dar mais 400 mil de poda de árvore. Você vê o cara aumentar todos os contratos. Então o cara não está preocupado. Digo o seguinte, da CPI dos BOs. Digo e afirmo a quem está nos assistindo. Hoje, os desvios de verba em cima disso devem estar chegando à casa de 80 milhões brincando. Por quê, Gilson? Como era feito isso? O início do governo, ele fez contratos emergenciais para todos os setores, até mesmo para o carnaval. Ele pegou empresas emergencial para carnaval e primeiro repartiu, coisa que a licitação e nenhum órgão aceita o TCE. Ele pegou 3 empresas e colocou ali, dividiu para cada uma botava o banheiro químico, outra botava a estrutura, outra botava camarim, e assim foi feito. Todas essas que ele contratou em regime emergencial foram as que ganharam trabalho por inexigibilidade de licitação, foram as que ganharam carta convite e mais adiante foram as mesmas que ganharam a licitação. Foram as mesmas hoje e estão tendo contratos renovados. Estão tendo os aditivos, Gilson. Então o que eu digo, se ele fraudou as licitações e essas empresas estão lá prestando serviço, todos esses valores para mim entram como fraude. Entram como desvio. Agora, quando você fala, eu gosto que você fale valores, porque quando você fala em banheiro químico, o valor para 2 anos... Quase 4 milhões. Olha, isso não existe. Quase 4 milhões. Isso não existe. 4 milhões de banheiro químico em 2 anos. Aí, que isso, rapaz? Nós estamos fazendo um levantamento, por quê? Nós já pairamos dúvida que esses banheiros pertencem a um funcionário da prefeitura, um assessor direto do prefeito, que já nos chegou a denúncia que esse cidadão comprou os banheiros, e os banheiros, inclusive, eram banheiros usados, e está alugando para a prefeitura com o nome de uma firma, Laranja de Alguém. Eu também recebi te confesso que eu também recebi essa informação, até pedi ao cidadão que me mandasse, me pegasse na empresa e ele ficou de me dar, já deve ter pego, eu vou até cobrar. Eu recebi Gilson, essa informação. Você vê hoje, bom, eu já coloquei isso aqui na última entrevista que nós tivemos, 6 milhões para alimentação do hospital em 1 ano e meio. 2 milhões e 200 para pequenas podas de árvore, 5 milhões para aluguel de carro, 4 milhões e 500 para ambulância, 4 milhões por baixo para divulgar. Alimentação do hospital, esse item é importante. Aliás, ô Flávio, você não foi convidado para feijoada no hospital? A feijoada Você soube da feijoada? Eu soube, nós falamos aqui. Mas, meu Deus do céu. Fizeram a feijoada para os doentes. Feijoada no hospital. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele foi lá com o secretário e com a secretária de saúde. Secretária, o carro continua vindo aqui, a gente fala, mas ela não toma vergonha. O carro vem buscar ela todo dia. Continua vindo. Eu nem reclamo mais do carro vir buscar, mas deixar um funcionário da prefeitura pago por você, meu amigo buziano,
ficar 2 horas na porta dela esperando, chega 8 horas e fica esperando ela a hora que ela quer sair. Enquanto isso, Gilson, são pacientes que estão indo para o Rio, que ele disse que está diminuindo a despesa. Tiraram carros. Pacientes que estão indo para o Rio, por exemplo, paciente que vai fazer um tratamento contra o câncer, tem todo aquele tratamento, é um negócio complicado, ele vai numa van, uma van cheia. E ele tem que ficar esperando todo mundo ser atendido em outras unidades para vir embora. Eu vi uma coisa que me deixou chocado. Eu vi essa van de Búzios. Eu, quando vou ao Rio, costumo parar ali, logo depois de Rio Bonito, para fazer um lanche, uma refeição, um restaurante que para muito caminhoneiro. E fiquei chateado. A van para lá, o motorista desce, almoça, o pessoal, a maioria fica dentro do carro, e uma ou duas vai lá, compra um pão, uma coisa qualquer e sai, ninguém almoça, só o motorista. Porque o pessoal não tem dinheiro, então isso já 6 horas, 7 horas da noite, vai e volta sem comer nada. Se fosse só isso, Gilson, era uma coisa, os motoristas também estão padecendo. A diária do motorista não dá para ele tomar um café e almoçar. Outra coisa, ele não pode, ele abastece aqui e vai embora. Quando vem de lá para cá, por exemplo, de Paraíba do Sul, que ele tem que ir, o motorista, por muitas vezes, põe combustível com o dinheiro dele, porque não lhe dão dinheiro para botar combustível na volta. Enquanto isso, o motorista, eu estive conversando com alguns motoristas, o motorista que vai sair às 4 horas da manhã para o Rio, para Paraíba do Sul e outros lugares, ele não pode levar o carro para casa. Ele tem que sair de sua residência 2, 3 horas da manhã, ir à garagem e retirar o carro para ir embora. Enquanto isso, a secretária tem o carro à disposição. As diárias do motorista são uma vergonha. E muitos colocam dinheiro na volta. Colocam dinheiro de combustível na volta, porque eles não dão dinheiro e a gasolina não dá. Eu largava o carro onde parou. Ó, parou, acabou a gasolina aqui. Mas, o carro infelizmente, Gilson, nós temos motoristas que são profissionais, tem um paciente dentro do carro, que está ali com uma doença, com um problema, e eles sentem pelo paciente, não é pelo governo que está, não, todo mundo hoje anda revoltado com ele. Mas, infelizmente, nós temos bons profissionais que são motoristas, que não jamais pensam em deixar um paciente, coitado, com a saúde debilitada na rua. Só não fizeram isso por essa questão, porque senão já tinham feito também. Né? Então, o que a gente vê hoje, eu afirmo aqui, sempre que eu venho, eu gosto de olhar para a Câmara e dizer, a Armação dos Búzios hoje é uma das cidades mais corruptas do nosso país. E só não pegam porque existem as liminares, né? Porque ele usa hoje o dinheiro para pagar liminar. Ô Flávio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conversei com meu amigo telespectador, porque me disseram que ele estava falando lá em Búzios, que eu estava falando dele porque ele demitiu a minha filha. Eu contei a história, não sei se eu já contei para você. O Alexandre Martins esteve aqui, e aí eu conversando com ele, disse, Alexandre, falando sobre saúde, eu disse, um médico de Armação dos Búzios me disse que o melhor secretário de saúde que passou por aquele hospital foi você. E ele não gostou. Aí ele disse pro presidente da Câmara, Henrique Gomes, no dia seguinte ao programa, que eu estava batendo na saúde de Cabo de Búzios, e aí demitiu minha filha. Então, o que ele fala para você, meu amigo, é pura mentira. Essa é a realidade. E está o vereador Henrique Gomes aí, presidente da Câmara hoje, que pode afirmar. Porque ele me falou que o prefeito assistiu, provavelmente quem levou o DVD para ele foi a secretária. Que, aliás, prefeito, agora está ao vivo aí para você, mas se você quiser gravação, já falei, não precisa ir para a justiça não, me pede que eu mando para você. Não leve pessoalmente não, que eu não quero muito papo. E aí a sua filha também foi demitida, não foi? Não, minha filha, por várias ocasiões, tivemos perseguições dentro do município. Lá não, porque ela não trabalhava lá e eu jamais deixaria, tentaram dar um... Ela não estava trabalhando lá? Não. Lá em outro lugar, entendeu? Mas eu digo o seguinte... Não, olha, porque eu me lembro que uma amiga me perguntou, a filha do Flávio já foi demitida? Não, aí não, eu minha pensei filha... que ela estivesse trabalhando lá. Não. Minha filha eu não deixaria de jeito nenhum que participasse de um governo desse, porque a hora que... Bom, já está aí a questão da sua filha, uma profissional que eu conheci, não se envolve em política, faz o trabalho dela.
Aí vem o cara, porque eu costumo dizer o seguinte, hoje o prefeito de Armações dos Búzios é um menino mimado, um menino que deve ter tido na sua infância aquele menino que jogava bola de gude no chão da cozinha, soltava pipa no ventilador, né? Então ele hoje, ele está deslumbrado com o poder, né? Então ele acha que é o todo poderoso, anda cercado de seguranças na cidade, né? Os eleitores de meio persegue, ele quando acha que não precisa de alguém, ele quer humilhar, como já fez com vários companheiros dele que estão ao lado dele, que eu sei, né? Então, é uma pessoa hoje que, a meu ver, não estava preparado para ser prefeito de Armações dos Búzios, tanto é que as coisas estão mostrando. Eu quero falar com você sobre a Câmara de Búzios, sobre Bifinho, porque o ex-prefeito, quando ele era secretário de saúde, o Toninho Branco, declarou na rádio que Búzios tinha bifinho para os vereadores. Aí eu queria saber de você hoje, é picanha ou é filé mignon? Mas eu vou ao nosso apoio cultural, 2 minutinhos nós estamos de volta. Não desliga não, hein, prefeito? Fica assistindo aí que tá bom. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Ótica Madrid, uma gama de marca e modelos diferentes. Temos óculos solar das marcas Ray-Ban, Arnett, HB, Champion Troca Artes, Receituário Pierre Cardin, Vogue, Kipling, Luxótica e muito mais. Lentes de contato graduada Aquívio 2 e coloridas. Pagamentos 10 vezes no cartão sem juros, 6 vezes no cheque sem entrada e sem juros. No crediário, 1 mais 3 sem juros. Exame de vista grátis. Praça Porto Rocha 37, Loja B, Centro. Cabo Frio. Telefone 22 2645 3566. Próximo à Biblioteca Pública Municipal. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. Pensando na preservação do meio ambiente e na economia da água utilizada, a Salineira conta com uma estação de tratamento para reuso de água na lavagem dos ônibus. Com esse sistema, diminuímos o desperdício de água potável e aperfeiçoamos o processo de lavagem da nossa frota. A meta é atingir uma economia de até 70% do consumo na empresa. E se você ainda não fez a sua parte, agora é a hora.
Faça como a Salineira. Economize água e ajude a proteger o nosso futuro. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. Olá gente, sou o Atila aqui da Ótica Central. Estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. Caminho do Bom, Self-Service Aquilo em Cabo Frio. O melhor da gastronomia nacional e internacional com enorme variedade de guarnições e saladas, guisados, ensopados, comida mineira, nordestina e mediterrânea. Cada dia um novo cardápio. Sábado é dia de feijoada e o nosso domingo é italiano. Experimente. Restaurante Caminho do Bom. A arte de se comer bem. Com licença. Pois não? Ao seu. Aproveitando o dia de folga. Pois é, eu gosto muito de vir na praia com a minha filha. Essa praia é muito linda, né? Um paraíso, né? Vou aproveitar e vou te dar a sacola da Operação Praia Limpa. Ah, legal, bacana. Valeu, bom trabalho. Aqui, pai. Isso aí, minha filha. Cada um tem que fazer a sua parte para manter a praia limpa, não é isso? É verdade. Muito bem. Quem recebe nas praias a sacola de plástico biodegradável, além de ajudar a preservar as belezas naturais da região dos lagos, também pode, através do smartphone, acessar o código impresso na sacola e ficar informado sobre um dos mais importantes patrimônios históricos do Brasil, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, em Cabo Frio. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, love, love. Love, Que bom que você ficou conosco. Aliás, você de Búzios, deixa eu te fazer um convite. Amanhã, no Gilson Pérez Repórter, vai estar presente aqui o Nani Mancini. Confirmou comigo, com o Fernando Pires, que amanhã vai estar aqui para conversar com você, falar sobre as coisas de Búzios, né? Aliás, eu não sei nem qual é a posição do Nani hoje, se ele está do lado do governo, se ele está contra o governo, ou qual é a posição dele, mas é um prazer muito grande recebê-lo aqui amanhã no nosso Gilson Pérez Repórter. E você de Búzios vai saber muita coisa de armação, porque o Nani foi candidato a vereador, quase logrou êxito na última eleição, deve ser candidato outra vez, vamos saber também amanhã dele. Ô Flávio, me preocupa muito essa verba de publicidade. Por quê, Flávio? Para você gastar 2.300.000 de publicidade de Búzios, olha, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que estar na Rede Globo todo dia. E eu gostaria de saber como é que vai ser esse negócio, para saber como é que vão fiscalizar isso. Porque a Câmara não tem fiscalizado nada. Eu quero falar depois sobre os vereadores com você, que eu tinha deixado a coisa, mas responde primeiro isso. Como é que vai fazer para fiscalizar aonde vai esses 2.300.000? Gilson, primeiro eu digo que não é difícil, não. Para ele é muito fácil gastar isso. Primeiro são... Não, mas é muito fácil se você fizer isso aqui. Não,
Primeiro, se você tiver um abonato do Bonato, né? Barnato. Barnato. Se você Barnato. tiver uma Barnato, é muito fácil. Não, sabe por que é fácil para eles? Porque eles são mágicos. Com a verba pública, eles fazem mágica. Você pega hoje os jornais da região e ele botou uma propaganda, a gente faz e a gente mostra. Botou 52 obras. 52 obras que ele está fazendo. Aí eu pergunto, vá no modo médico família de São José, que ele diz que reformou, nem muro dos fundos tem. Vai à escola Eulina, no meu bairro São José, que ele disse que reformou, botou placa, choveu, não fez rede de drenagem, inundou tudo. Você vai na Faité, que é obra do Estado. Você vai no bairro Boa Vista, calçamento, creche do Estado, está tudo parado. Você vai em outras obras, você vai na Praça de São José, ele gastou quase 400 mil, construiu um campinho de grama sintética onde Toninho já tinha gasto 500 e não fez, 500 mil. A praça continua a mesma coisa. Você vai em obras no bairro São José, na rua João Henrique de Souza, ele aproveita paralelo de uma rua e bota na outra. Ele não usa aquela máquina de fazer meio-fio que está na planilha. Ele pega, agora ele está usando essa verba, está colocando placa nas ruas. A gente faz e a gente mostra. Placas estas que já deveriam ter sido mandadas ao Ministério Público, porque ali não consta quem fez a placa, não bota o CNPJ da empresa, não diz quem está pagando aquela placa. É aí que eu digo para você. Ele está usando a verba que ele botou para fazer propaganda enganosa na cidade. Mas isso tem um custo. Lógico. E para você chegar a 2.300.000 não é fácil, não. Mas aí é o que eu digo para você. Eu acho que isso é que tem que ser fiscalizado. A empresa que está fazendo a propaganda, o custo disso. Mas é o que eu estou dizendo. Como nós vamos descobrir? Se a placa está na Praça de São José, está na porta da escola Eulina, a gente faz, a gente mostra. E não tem quem fez a placa, não tem o CNPJ de quem fez a placa, nós já tiramos foto e vamos enviar ao Ministério Público. Eles vão ter que dizer quem fez e quanto eles estão gastando. Isso, logicamente, você vai tocar nesse assunto, isso era um trabalho para a Câmara de Vereadores. A Câmara que eu queria chegar agora, porque nós temos aí CPIs, e que ninguém consegue. Tem a CPI que falta uma assinatura, né? Há um ano já, falta um ano. Quem vai ser o vereador responsável com quem lhe botou aí, que vai assinar? Eu queria lembrar você uma coisa. A abertura de uma CPI não é condenar ninguém, certo? É apurar se tem ilegalidade. E aí, se tem ilegalidade e você não apurou, você é conivente com isso. Ou não, Flávio? Com certeza. Muita gente diz, o vereador não tem que fazer nada, de dar saco de cimento, tijolo, nada não. O vereador tem como obrigação fazer lei e fiscalizar o município. Essa é a obrigação do vereador. E hoje, as contas públicas de armação dos buses é uma casa de marimbondo. É uma casa de marimbondo. Por que o prefeito tentou suspender a CPI dos boletins oficiais? Por que ele entrou na justiça? Porque ele sabe que tem fraude, tem os cofres ali estão sendo sugados. E a mesma coisa da licitação. Se abrir a CPI da licitação, nós vamos pegar o caminho do dinheiro. Nós vamos pegar as empresas laranja, aonde tem, para onde foi. Porque você pega uma empresa dessa aqui, teve uma licitação fraudada, me dá aqui. Cadê os recibos dos funcionários que trabalharam para você? Cadê o que for? Quem retirou o cheque? Quando você vai no banco, com o cheque retirado, tem que estar nominal alguém. Quem retirou? Cadê as contas bancárias? Então isso é função do vereador. O vereador que está dentro da Câmara hoje tem que fazer isso. Se não faz, é conivente com o que está acontecendo na cidade. Né? E hoje a gente chega dentro da Câmara de Vereadores, alguns querem. Primeiro, é aquele teatro. Alguns dizem, quando eu apareço, nobre vereador, foi um grande vereador nessa cidade, trabalhou muito, fez. Quando eu dou as costas, os caras falam mal de mim, os caras xingam, os caras dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não dá para entender. Por quê? Porque eu cobro? Porque eu sempre fui assim? Pô, Flávio, é difícil você explicar ao meu amigo que está em casa, ao eleitor de Búzios,
Como é que um governo que tem 2 votos na Câmara, 2 vereadores na Câmara, contra 7? Aí é que eu te perguntei lá atrás. No governo do Toninho, ele dizia que ele dava bifinho para os vereadores. Será que este prefeito está dando picanha, filé mignon para os vereadores? Bom, a questão, eu fico até muito satisfeito de falar nessa questão de bifinho, porque eu sempre fui um vereador combativo. Um ano, para as pessoas que chegaram em Búzios há pouco tempo, eu me elegi com o Toninho Branco. E um ano e pouquinho, eu larguei o apoio à bancada dele, porque eu achei que as coisas não estavam indo de acordo com aquilo que foi prometido em campanha. Então eu fico bem tranquilo, cobrei, fiz CPI, denunciei, então eu fico bem tranquilo que só pode fazer isso quem não tem rabo preso. Quem tem rabo preso tem que ficar calado. Então eu vejo o seguinte, o prefeito tem 2 votos? Não, ele tinha 2 votos na eleição, quando elegeram. Hoje ele tem a maioria na Câmara. Hoje o prefeito tem a maioria na Câmara. Isso é que eu quero que o meu telespectador entenda, o eleitor de Búzios, para saber em quem ele votou. Hoje eu vejo 2 vereadores atuantes dentro da Câmara de Búzios. Quem são? É Felipe Lopes e Gugu. São os 2 vereadores que eu vejo atuando. São os 2 autores da CPI. Pois mas falta uma assinatura. Quem não assinou? Vamos lá. Vamos nominar. Messias Carvalho. Que se diz candidato a prefeito. Se diz candidato a prefeito. Messias Carvalho. Lohan. Ô Lohan, você não bota uma assinatura assim aí, não? Não, inclusive o Lohan lá atrás disse que tinha um compromisso em assinar. Eu tenho isso no Facebook. Tinha um compromisso em assinar a CPI. Vamos lá, Lohan. Quem mais? Uriel está saindo, né? Não, o Uriel eu digo o seguinte, o Uriel é da base do governo. Lado dele, tudo bem. Tá bom. Genilson é da base do governo. Genilson também. São os 2 vereadores que ele elegeu, né? Henrique Gomes não pode assinar hoje porque é o presidente, mas podia ter assinado quando não era presidente. Correto. Isso lá, quanto tempo está rodando lá? E assinou a CPI do boletim. Do boletim, mas e essa não quis assinar. Não quis assinar. Ele era vereador, podia ter assinado lá atrás, né? Quem mais falta assinar isso aí? Falta, nós temos lá Messias Henrique. O Leandro, Joyce. Messias, Uriel, Genilson, Gugu e Felipe. Tá aí. Poxa vida, quanto... temos 7 para assinar essa CPI. A vereadora Joyce, em 2 sessões atrás, disse que vai assinar a CPI. Vamos... 2 sessões não assinou, não assina mais. Vamos confiar que ela vá cumprir o que ela prometeu. Ela falou em plenário, ela não falou numa sala fechada, ela falou no plenário que assinaria. Então estamos aguardando que ela assine. Eu começo a responsabilizar esses vereadores que, se não assinar, são coniventes. E eu insisto numa coisa, você assinar, você não está condenando ninguém. Pode ser que no final da CPI, a gente sabe que isso não vai acontecer, pode ser que no final da CPI, você chegue lá num relatório, o relator diga assim, está mais do que certas as contas do prefeito André Granado. E pronto, acabou o problema. Não tem problema nenhum assinar a CPI. Agora, pode chegar lá e ter que dizer, era para o Ministério Público, que aliás, eu queria saber, se você sabe me dizer como é que está a situação da CPI do BO, que culpou o prefeito, mandou para o Ministério Público não fez nada. O que cabe à Câmara fazer? A Câmara já podia ter pedido a cassação do prefeito. Com certeza. E por que não o faz? Baseado no relatório da CPI, o vereador já pode pedir, qualquer vereador pode pedir o impeachment do prefeito, o afastamento do prefeito. Qualquer um. Eu quero dizer o seguinte, por que nenhum deles fez? Por que nenhum deles fez? Felipe, Gugu, vocês podem fazer isso. Vocês hoje que são os mais atuantes. Eu acho que o vereador está pensando, nesse caso do Felipe e do Gugu, que são os 2 que assinaram a CPI da licitação, eu acho que eles estão contando os votos que ele tem, né? Não? Ele sabe que ele tem que ter 6 votos. Olha que não vai ter, né? A situação em Armações dos Búzios hoje chegou num caos tão grande, numa lama tão grande de corrupção, que é preciso, nós sabemos hoje que, eu sou bem realista, nós sabemos hoje que dentro da Câmara não temos 2/3 para aprovar o impeachment do prefeito. Esse que deve ser o problema do Felipe. Mas olha só, mas eu acho o seguinte, a população precisa ver, ponha em pauta o afastamento do prefeito, a população lota a Câmara de Vereadores e vê quem vai votar contra. Ponto. Nós estamos aí
praticamente 1 ano e meio das eleições. Muitos vão querer aqui se reeleger vereador, outros vão querer se lançar prefeito. Então isso vai servir de parâmetro para que você analise o seu voto. Né? Então eu acho o seguinte, está na hora. Está na hora da Câmara, mesmo que não passe. Claro. Mesmo que não passe, está na hora de ver quem é quem. Bota em pauta o impeachment do prefeito e deixa quem quiser votar contra. E aí você me lembra agora o vereador, ai meu Deus do céu, ai da raça. Valmir, Adilson da Raça. Adilson. Que foi a primeira Câmara da região a botar o voto aberto, né? Positivo. Não é? Uma bela iniciativa do vereador. Voto aberto, vai saber quem é quem, né? Então é muito fácil. A população, Gilson, a população de Armações dos Búzios não aguenta mais. Eu tive no hospital, falta remédio. São pessoas que estão há meses esperando por uma cirurgia. São pessoas que não conseguem médico, pessoas me ligam porque não conseguem um pediatra. Não tem acompanhamento, a criança nasce hoje, tem que ter um acompanhamento. Não conseguem marcar. Você vê na educação o que está acontecendo. Tivemos no final do ano, agora, falta de merenda, falta de material. A guarda municipal que está na rua, eu pego notas de compra de fardamento e a guarda não recebeu o fardamento. Pego uma fortuna de compra de protetor solar para os guardas e os guardas não ganham. Então a gente tem visto hoje uma série de contratos fraudados, eu digo e reafirmo. Se você, prefeito, acha que eu estou falando alguma mentira, me processe. Eu quero chegar à frente do juiz e que o juiz pergunte para mim: senhor Flávio Machado, o senhor disse que está havendo fraude na prefeitura? Eu vou dizer para ele: tenho sim. E pego toda a papelada e mostro para ele. Aí sim eu estou de frente de um juiz, um desembargador, ou me condena por eu estar falando a verdade, ou alguém vai ter que tomar a providência e tirar esse prefeito que está fazendo tudo isso. Então hoje, a Armações dos Búzios, eu não sei se você teve, o prefeito me coloca uma faixa dizendo: água no joelho, a água agora em Búzios, no joelho só se for na praia. Com aquelas obras que foi licitação fraudada da Onyx, levou 4 milhões para fazer. A primeira chuva que dá, alaga a cidade toda. Você vê o esgoto, não sei se você participou. Eu vi, até briguei com a minha esposa. 140 mil pessoas visualizaram aquele esgoto indo para dentro do mar. Quer dizer, a nossa cidade hoje, de Armações dos Búzios, tão linda. Eu botei na internet, não sei se você viu, que aquela água foi aquele que tomou um copo num programa de televisão, não foi? Ele tomou um copo d'água dizendo que era limpa? Deve ter sido aquela que ele tomou. Eu queria que ele fosse no canal da Marina, onde é despejado. Passa lá, dia de sol forte, o cheiro, o odor de esgoto. Acabaram com o canal da Marina. Acabaram e qualquer um está vendo. Vai lá, eu desafio, para ver se o senhor quer tomar água de reuso, o senhor diz que a água de reuso é jogada ali, vai lá e tome um copo saindo de lá. Não toma aí não, porque aí ninguém viu qual é a água mineral que o senhor botou no copo, o que for. Então eu digo o seguinte: vá lá e pegue ali, onde sai da torneira e toma, que eu quero ver. São enfermeiros trabalhando até 96 horas, a mais do que seu plantão, pondo em risco a vida do paciente e a sua própria vida, trabalhando. Porque ele não quer chamar pessoas de concurso. Ele é um perseguidor, é um cara que a prefeitura caiu no colo dele, ele não sabe ninar a prefeitura. Né? Foi ninado, mas não sabe ninar. Então hoje, a Armações dos Búzios está, infelizmente, o que nós temos visto de uma cidade turística linda, nós só temos visto coisa ruim nas páginas dos jornais, nós só estamos tendo propaganda negativa. E é como você colocou, a Câmara de Vereadores é culpado por isso também. Porque o vereador, quando ele faz um juramento, ele faz o juramento de cumprir o que é a sua função, que é fiscalizar o executivo. Coisa que as pessoas, eu até deixo bem claro, que algumas pessoas que vieram morar em Búzios há 5, 6 anos, às vezes vão lá e colocam no Facebook: seu Flávio Machado não fez nada na cidade. Olha, gente, pelo amor de Deus, procurem saber o que eu já fiz. Quantas vezes, Gilson, eu deitava no chão para que o estudante conseguia, o ônibus parasse para botar o estudante para dentro. Quantas vezes eu saía de noite com chave de água para abrir água, porque a SEDAI, na época, o que for, fechava a água.
Quantas vezes eu fui dentro da casa dos outros e brigava, fazia o secretário vir, a Vila São José alagada, eu com dia de Natal, dia 25 de dezembro, eu com água na cintura ajudando o povo, e os secretários não vinham, eu brigava. Então, procure saber o que eu fiz dentro da Câmara de Vereadores. Procure ver qual é o meu histórico, né? Porque as pessoas que são do passado não sabem disso, não conhecem a CPI do parafuso, não conhecem a da UNEP, não conhecem a do INPP, não conhecem nada disso. Aí vê o prefeito hoje de Olhos Verdes, inclusive eu soube, eu não sei se você está a par, que me parece que ele agora ele vai dar uma de ator. É? Parece que ele contratou uma empresa lá para fazer um trabalho na área de cinema, e parece que ele vai pegar uma pontinha no filme que estão fazendo. Né? Eu até botei... Mas depende do nome do filme, né? Pois é, depende do nome do filme que ele quer. Pode ser A Grande Mentira, o Grande Palhaço, o Perseguidor, o Grande coisa. Perseguidor, Entendeu? Perseguidor de Funcionários, pode ser. Pois é, então ele agora quer ser artista. Ele se achou, ele foi a Cannes, ele viajou. Então, mais uma vez eu digo para você, Búzios hoje, infelizmente, nós não vamos suportar mais um ano desse desgoverno. A partir do ano que vem, quando ele deixar o governo, que eu não tenho dúvida, se a Câmara não agir e tirar antes, porque motivo nós já temos de sobra para tirar, você desviar 80 milhões de uma prefeitura, já é motivo, não é motivo de cassação, é motivo de cadeia. Você fraudar uma licitação na área da saúde, como é a questão dos remédios, como é a questão dos exames. Da alimentação no hospital. Da alimentação, da ambulância. Ele botou nos 100 dias dele que tinha mais 5 ambulâncias. A ambulância está lá, eu tirei foto, botei no Facebook. A ambulância quebrada. Estavam trabalhando com 2 ambulâncias. Sabe quanto está hoje a alimentação do hospital? 6 milhões. Não, deve ter havido mais aditivo, não teve não? Não houve. Não houve porque ainda não saiu a publicação do mês de março. Então. Não saiu ainda. Deve estar. E outra coisa, eles renovaram por mais um ano um contrato irregular. Um contrato, uma licitação fraudada. Eu digo para você que 90% das licitações que ocorreram dentro do município de Armação dos Búzios, desde que assumiu esse desgoverno, são fraudadas. 90%. 90% das licitações são fraudadas. Ô, Flávio, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou começar a convidar para vir aqui aos programas os vereadores de Armação dos Búzios. Porque eu quero ver, o Felipe esteve aqui, eu quero conversar com o Messias aqui, eu quero conversar com o Lohan, eu quero conversar com a Joyce e saber por que desta mudança. Queria saber como é que o vereador, ele chega na sua casa e pede o seu voto. E eles foram no braço de Mirinho, abraçados a Mirinho, pediu o seu voto, que era contra isso que está aí. Aí você votou nele porque você defendia as ideias do ex-prefeito Mirinho, do qual ele era parceiro. Ele se elege, isso eu estou falando claramente, principalmente com Messias Carvalho. Que Messias é vereador, agradece ao Mirinho, quando fez aquele conjunto habitacional em São José. Ali ele ganhou a eleição dele, a primeira eleição dele. Foi, ele ganhou a primeira eleição dele, até naquilo ali, eu até digo o seguinte, ele ganhou a eleição dele, sabe de que forma, eleitor? Ele era secretário de habitação, nós tínhamos ali um asilo, que era a construção antiga de Ivo Saldanha, que o pessoal não tinha onde morar, invadiu. E ele, quando secretário de habitação, ele esteve ali para derrubar aquelas casas e jogar o povo na rua. Eu entrei na frente da máquina e falei que não ia derrubar. E não deixei que ele derrubasse aquilo ali. Só que quando eu cheguei, ele já tinha tirado um senhor que morava lá em cima, debaixo de uma telhazinha de amianto, o seu Luciano, e colocou o senhor para morar debaixo de uma árvore. Foi aí que começou a situação dele. Então, aí é outra coisa, aquele conjunto, Gilson, não foi ele que construiu, não. Fomos nós, eu junto com os moradores dali, que fomos ao Ministério Público, e o Ministério Público obrigou que a Prefeitura, na época, Mirinho, construísse aquelas casas. Então, aquelas casas, pelo contrário, não tem dedo nenhum de Messias ali dentro. Mas foi aquilo que começou a dar a eleição a ele, né? Então, ali, a questão dele ali,
Ele como secretário, ele se sentia todo poderoso e veio para derrubar a casa Sabe o do que eu fico rindo? É o seguinte, de repente, Mirinho votou nele, a esposa votou de Mirinho, votou no Messias Carvalho, já pensou? E aí hoje, ele é homem de confiança, segundo dizem lá, segundo me disseram em Búzios, ele é homem de confiança do André Granado, é? Bom, pelo que eu vejo, as poucas vezes que eu vou na Câmara, que eu já nem me importo mais de ir ali, às vezes que eu fui lá, eu vi ele defendendo o atual governo, né? Inclusive ronda na cidade, que ele já planeja ser o candidato a vice do atual governo. Não sei isso. Não é mais candidato a prefeito, ele vai acabar sendo vice do André Granado na tentativa de reeleição. O cara se lança candidato a prefeito para aparecer e negociar alguma coisa. Né? Então, mas é um direito dele. Isso aí eu não quero nem entrar em mérito, que qualquer cidadão hoje que esteja em dia com, as suas obrigações pode ser. Direito dele, como é o direito do cidadão que o elegeu, cobrar dele uma posição de respeito e responsabilidade dentro da Câmara. Correto. Porque não assinar um pedido de CPI é uma falta de responsabilidade de todos os vereadores. Eu não tiro o Uriel, não tiro ninguém. Aliás, eu ouvi dizer que o Uriel sai agora dia 1º, o Zé Márcio volta para a Câmara, não sei se é verdade. Mas é de responsabilidade dele sim, porque assinar um pedido de abertura de CPI não é condenar ninguém, é ter responsabilidade com o cidadão e apurar se o cidadão foi roubado ou não. Essa é a responsabilidade da CPI. CPI pode chegar no final e fazer um baita elogio para o prefeito. Até porque o vereador, ele quando é eleito para fiscalizar e fazer lei. Seja e fiscalizar é isso. Foi o que eu fiz quando eu era vereador com o Toninho Branco. Eu, apesar de ser vereador de bancada, eu fiscalizava ele. Foi aí que eu peguei tantos erros e me retirei do governo. Eu falei, bom, eu não vou fazer parte de um governo que eu sei que está errado, que tinha um chefe de gabinete que falsificava a assinatura do prefeito, que eu provei o prefeito Toninho Branco. Aliás, por falar em falsificar a assinatura, tem um episódio de um cheque, né? Aqui. Quanto era o cheque, Flávio? Agora 8 milhões? Não, era 800 mil ou 2 milhões? Eu acho que era 800 e poucos mil. Da questão do cheque, que eles clonaram e foram sacar o cheque no Rio. Essa mesma turma que está no governo. É a mesma turma que fez isso aqui. É a mesma turma que está no governo hoje. Aí quando pegaram o laranja, que era do Jardim Esperança, o cara, coitado, o cara passou mal e morreu, o cara novo, né? Que era o cara que pegaram, que era o laranja. Mataram o cara. Está aqui até hoje. Ninguém sabe o que houve. Foram descontar o cheque. Essa mesma turma que está aí. Então eu digo o seguinte, a mesma turma que já fez o mal lá atrás, voltou para o poder hoje em Armação dos Búzios. Muita gente que mora no município há pouco tempo não tem conhecimento disso. Quem não viveu em Búzios nos anos 2005, 2006, chegou depois, não sabe de nada disso, ou sabe que alguém contou. Vá lá nos livros e procure saber o que aconteceu. É a mesma coisa. Então, Gilson, está aqui a questão do cheque, Ministério Público. Flávio, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa e eu queria que você se despedisse do nosso público que está em casa. Mais uma vez eu Aliás, Búzios também, hein? Na jovemtv.com.br. Mais uma vez eu venho aqui dizer o seguinte, você eleitor, você morador de Búzios, não pode ficar calado diante do que nós estamos assistindo em Armação dos Búzios. É o futuro do seu filho, é a vida do seu filho que está sendo roubado os sonhos dele. Nós não podemos, você estudante, que eu peguei um vídeo essa semana, um estudante me mandou estudando debaixo de uma árvore, porque enquanto o prefeito está dentro do ar-condicionado, dentro da sala não tem. Um professor com quadro dando aula. Você, estudante, vai para a rua. Vai para a rua, a hora é essa, o combate à corrupção. Dentro de Armação dos Búzios, parte de você, os jovens. Eu digo o seguinte, a Câmara de Vereadores, ano que vem, eu gostaria de ver, Gilson, toda renovada, com uma juventude, com um pensamento diferente, né? Com aqueles jovens que querem mudar tudo isso que está aí. Que o seu futuro seja traçado pelas coisas boas, não pelas coisas ruins. Então você, eleitor, você, morador de Armação dos Búzios, não pode ficar passivo diante disso tudo. A Armação dos Búzios hoje, Gilson, 80 milhões ou mais envolvidos em corrupção. Dinheiro esse que poderia estar servindo para a educação, para a saúde,
para investimento está indo para o bolso de malandros e corruptos dentro do município. Não tenho medo de afirmar. Continuo dizendo, eu sou Flávio Machado e assumo o que eu falo. Bom dia, Gilson, mais uma vez, e a hora que você me chamar, nós estamos aqui. Se Deus quiser. Ué, meu amigo, é isso aí, meu amigo. É você que tem que ir à Câmara, assistir às sessões e cobrar daquele vereador que você elegeu, você votou naquele vereador, vem cá, fulano, eu votei em você por isso, porque você dizia isso, dizia que ia fazer isso, e você não está fiscalizando nada. E eu insisto na CPI. A CPI não é condenação de quem quer que seja. A CPI vai fazer uma investigação. E se houver fraude, você não é a favor da CPI da Petrobras? É uma Petrobras que está aqui nas licitações, guardadas as devidas proporções. Demandando pelo tamanho, Gilson, me perdoe te interromper, a gente compara o que está acontecendo com o Búzios com a Petrobras. É a mesma coisa, fornecedores são laranjas, são pessoas enchendo o bolso. Talvez alguém possa fazer uma delação premiada em relação dos Búzios. Ok. Esse foi o nosso... amanhã, Nani Mancini aqui conosco no Gilson Pérez Repórter, tá bom? Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco, meu amigo.